Boa tarde, meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês nessa tarde e vamos continuar aqui o nosso estudo sobre seitas e heresias. Então, nós já estudamos algumas seitas, já estudamos as heresias que essas seitas elas propagam e hoje nós vamos continuar. Hoje nós vamos estudar sobre os Mormons. Então, provavelmente você já tenha visto, né? Algum Mormon, já talvez até conversou com algum, e hoje vamos estudar um pouco sobre esta seita e alguns dos ensinamentos errados que eles propagam. Então nós veremos sempre nesse nosso estudo aqui, nós estamos vendo primeiro um pequeno histórico de como a seita surgiu, e depois desse pequeno histórico nós vemos ali as heresias, falsos ensinamentos que essas seitas têm propagado. E hoje nós vamos ver sobre os Mormons, e os irmãos vão perceber que o início dos Mormons é um início muito confuso. Então, nós vamos ver aqui um pouco sobre a história do mormonismo. Então, como que nasceu os Mormons? O mormonismo nasceu com José Smith. Ele foi o fundador, né, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, eu creio que talvez na sua cidade deva ter esta igreja, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É a Igreja dos Mormons. Então, José Smith foi o fundador desta seita. Olha só que como iniciou. Ele teve uma visão, é assim que se conta a história, ele teve uma visão onde o pai e o filho aparecem para ele e denuncia a falsidade de todas as igrejas. Então Deus e Jesus Cristo apareceu para ele por meio de uma visão, falando que todas as igrejas existentes ali, ele era de Nova York, todas as igrejas existentes no mundo é um grande desvio. E a partir dele que Deus iria trazer a igreja verdadeira. Foi aí que começou a ser fundada a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja dos Mormons. Olha só o que aconteceu depois. Depois, um anjo chamado Moroni lhe apareceu. Esse anjo, Moroni, tinha um pai que era chamado de Mormon. Foi daí que vem os Mormons, que foi profeta e tinha escrito a história de seu povo em placas de ouro. E olha o que acontece depois. A localização dessas placas foi revelada por Moroni. Então, Moroni, aparecendo para Smith, revelou onde estão essas placas de ouro que o seu pai, Mormon, tinha escrito. Smith, então, pegou as placas, mas não podia entender. Então, Moroni, o que ele fez? Deu as lentes, e essas lentes são chamadas de Urim e Tumim. Talvez você conheça essas palavras. Smith, assim, dessa maneira, conseguiu decifrar o que estava escrito nessas placas de ouro que Mormon havia escrito. Então, colocando essas lentes, agora ficou tudo claro. E o que aconteceu depois que ele recebeu, então, estas placas? Smith, ele ditou o que estava escrito nas placas. Então, ele pegava as lentes, ia lendo, e ele foi ditando tudo para o seu amigo, que foi escrevendo em um livro. Smith, logo depois que ele interpretou o que estava escrito naquelas placas, ele pegou as placas e devolveu as placas de ouro e as lentes para Moroni, que era o anjo que apareceu para ele. E, por fim, no ano de 1829, ele publicou o livro. Tudo que estava escrito naquelas placas de ouro, ele publicou no seu livro. E o livro foi conhecido como o Livro de Mormon. Então, é o livro base que eles seguem. Os seus ensinamentos, as heresias, está tudo ali naquele livro que é conhecido como Livro de Mormon. Olha ainda mais. O livro ele conta a história de um antigo povo dos Estados Unidos, que seriam descendentes dos hebreus. Em 1830, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi fundada e logo na sua fundação já começaram também a enviar os missionários. Então, 1830 foi quando esta seita ela surgiu. Note a grande confusão de como surgiu esta seita, visão de anjos,
o Deus e Jesus Cristo aparecendo para ele, Moroni, que fala onde tinha umas placas de ouro que o seu pai Mormon tinha escrito, trazendo revelações para fundar ali uma igreja correta, e ele foi naquele local, pegou as placas de ouro, só que ele não conseguia ler, então foi dado um óculos para ele, lentes, que era chamado de Urim Tumim. Quando ele colocou no olho, ele conseguiu então ali interpretar, ficou tudo claro para ele. E ele foi ditando, um amigo seu foi escrevendo, e aí surgiu então o livro dos Mormons. Muita confusão, mas foi fundado ali em 1830 e já começou a ter adeptos, porque coisa estranha chama pessoas. Então começou a ter os adeptos, eles já começaram a enviar missionários, e a igreja aí de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, a Igreja dos Mormons, já se espalhou pelo mundo inteiro. Então, ventos de doutrina, o que a Bíblia sempre nos diz, ventos de doutrina que aparece e consegue arrebanhar muita gente. Olha só também um pouco sobre Smith. Smith e seus seguidores praticavam a poligamia. Então, se tinham mais de uma mulher, era casado com mais mulheres. Smith teve 27 mulheres, por isso foram perseguidos e presos. Uma tumba, uma vez enfurecida, invadiu a cadeia e matou a Smith. Perceba como que a história dele, a vida dele, a moral dele estava realmente decaída. E a igreja dos Mormons, no seu início, realmente pregava a poligamia. Smith mesmo teve 27 mulheres, foi preso, foi perseguido, e depois um grupo de pessoas irado contra Smith invadiu a cadeia e acabou matando Smith. Foi assim que é a história do fundador da igreja dos Mormons. Mas a igreja, com seus adeptos, continuaram firmes nessa doutrina desta seita. Então eles continuaram firmes e começaram, apesar da morte de Smith, apesar dessa confusão, muitas coisas estranhas acontecendo, os adeptos continuaram firmes e propagaram os ensinamentos que foram passados a eles. Olha só, um versículo que é base para a gente fixar no nosso coração e na nossa mente, que já detona de uma vez por todas a seita dos Mormons. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9 diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, amaldiçoado, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, amaldiçoado. Meus irmãos, esse versículo aqui refuta de uma vez por toda a seita. A fundação dela foi uma revelação de um anjo. E o evangelho que ele trouxe não tem nada a ver com a palavra de Deus. Esse versículo está sendo muito bem claro para nós. Até se um anjo aparecer para você trazendo um outro evangelho que vá contra esse livro, que vá contra a Bíblia, pode rejeitar, que seja amaldiçoado, mas você não deve aceitar. Um versículo bem claro para nós que já rejeita totalmente a seita dos Mormons. Mas vamos ver o que eles pensam um pouco sobre a Bíblia, por exemplo. Para os Mormons, a Bíblia não é suficiente como revelação. Eles possuem, além da Bíblia, eles possuem o livro do Mormon, que é o livro base dele, os livros de doutrina e pactos e também a pérola de grande preço. Então, note que eles possuem vários livros onde eles baseiam as suas doutrinas. Meus irmãos, nós podemos ler vários versículos que refutam esta ideia. Leremos esses aí. Primeiro, Salmos, capítulo 119, e nós leremos alguns versículos daqui. Salmos, capítulo 119, é um capítulo muito precioso, porque todos os versículos dele falam um pouco da palavra de Deus. Você até pode fazer uma atividade na sua casa. Leia este salmo e cada versículo que você for lendo, você pode escrever o que o versículo 1 fala da palavra de Deus, o que o versículo 2 fala da palavra de Deus, o que o versículo 3 fala da palavra de Deus. E assim você vai decorrer por todo este capítulo, até chegar ao último versículo, e é o maior capítulo que nós temos da Bíblia. Todos eles vão falar um pouco da palavra de Deus. E olha só o que diz Salmos capítulo 119, versículo 89, diz assim:
Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu, mostrando que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é para sempre. Suas palavras são eternas e ela está firmada por Deus. Ou seja, Deus não está apoiando outros livros que sejam divinos, como o livro do Mormons, né, como outra qualquer tipo de revelação. A Deus aqui nesse versículo está deixando bem claro, a Bíblia é a única fonte de revelação de Deus. Então, nós temos a palavra de Deus que está firmada. Olha só o versículo 96, diz assim: tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Note que os mormons não têm a palavra de Deus como sendo suficiente, mas a palavra de Deus fala que ela é suficiente. Os ensinamentos dela é ilimitado. A palavra de Deus não tem limite de sabedoria, porque ela é a fonte de Deus, da sabedoria de Deus. Olha só também o versículo 142, diz assim: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Como que nós poderemos aceitar um outro livro, o livro dos Mormons, ou até o Alcorão? Como podemos aceitar se a palavra de Deus está falando que a verdade é este livro aqui? A verdade é a palavra de Deus, a Bíblia que você tem em mãos. Olha só também o versículo 160. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. É a verdade da palavra de Deus que nós não podemos rejeitar. Vamos para o Novo Testamento? Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Como que esse livro não é suficiente? Se a palavra de Deus está dizendo, a própria Bíblia diz que aqui está o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Olha só também, 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a palavra de Gênesis e Apocalipse é inspirada por Deus, vem de Deus. Toda ela é da vontade de Deus. Deus não está dando uma segunda opção, um outro livro, porque isso aqui não é suficiente. Nós vemos aqui versículos que estão reprovando outras fontes de revelação divina, como os mormons têm o próprio livro de Mórmon, onde eles acham que é uma revelação divina dada por meio do anjo Moroni e do anjo Mórmon. Mais um versículo aí, meus irmãos. Olha só, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Essa é a palavra que chegou ao seu coração. Essa é a palavra de Deus que chegou a nós. Ela permanece eternamente. Então, rejeite qualquer outro livro que apareça tendo o título como revelação angelical ou tendo o título como revelação divina. Porque esta é a palavra que nós temos, a palavra do Senhor, escrita na nossa língua. 66 livros de Gênesis, Apocalipse, palavra de Deus. Então, é isso, meus irmãos, que os mormons, eles pensam a respeito da Bíblia. Ela não é suficiente e eles, então, vão possuir outros livros, né? E um deles é o livro de Mórmon que ele escreveu. Sobre Deus, o que eles pensam? Olha só essa frase aqui. Deus é um homem glorificado e perfeito, um personagem de carne e ossos, dentro de seu corpo tangível. Existe um espírito eterno. Doutrina e Conventos, daí está aí a referência aparecendo na sua tela, onde eles se baseiam para pensar sobre Deus. Então eles colocam Deus como alguém que foi um homem e foi glorificado subindo à posição de divindade, colocando que ele tem carne e ossos. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Quais versículos nós podemos usar para refutar esta ideia? Por exemplo, ele diz que Deus tem carne e ossos. Mas a palavra de Deus em João capítulo 4, versículo 24, diz claramente, Deus é
espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A palavra de Deus dizendo claramente que Deus é um ser espiritual. Outra coisa também que a palavra de Deus diz, Deus não é um homem, como os mormons colocaram aqui, mostrando que Deus foi um homem glorificado. Olha só o que diz Números, capítulo 23. Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá? Versículo sendo bem claro, Deus não é homem. Deus não é homem para que minta, ele não foi um homem que foi glorificado. Deus é Deus e sempre existiu como Deus, um ser espiritual. Olha só um outro texto também. Oséias, o primeiro livro dos profetas menores. Oséias, capítulo 11, versículo 9. 11, 9 diz assim: Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Eu sou Deus e não homem. A palavra de Deus sendo bem claro aqui. E a palavra de Deus também mostra que Deus ele sempre existiu como Deus. Olha só Salmos, capítulo 90, e aqui nós veremos agora sobre a eternidade de Deus. Salmos 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele nunca foi um homem que foi glorificado e subiu à posição de divindade. Antes que a terra nascesse, na eternidade passada, até a eternidade futura, sempre foi Deus e sempre será Deus. Ele não mudou com o tempo. Olha só também Salmos, capítulo 102, versículo 27. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Versículo, mais uma vez, mostrando que Deus não muda, não tem variação. Ele sempre foi o mesmo, ele é o mesmo, desde a eternidade passada à futura. Ele não mudou de estado de homem para homem glorificado ou homem divino. Mais um versículo também, o último livro aí do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu não mudo. Então Deus ele não mudou. Ele não passou para o estado de homem para homem glorificado. Versículos da Bíblia que refutam as heresias dos mormons que eles têm propagado. Sobre Jesus, o que eles pregam, o que eles falam sobre Jesus? Olha só, eu vou ler aqui as frases e vocês podem verificar as fontes da onde eu retirei daí. A primeira frase do que os mormons diz. Ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Então, aqui nós vemos na revista do discurso. Olha só, dizendo que não foi gerado pelo Espírito Santo. Outra frase também. Jesus foi polígamo. Tinha várias esposas. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, eram suas esposas. E Maria Madalena era outra. Também a festa nupcial de Caná da Galileia, onde Jesus transformou a água em vinho, realizou-se por ocasião de um de seus casamentos. E aí também está a fonte desta afirmação. Olha só as heresias que essa seita tem pregado, que Jesus Cristo não foi gerado pelo Espírito Santo e que Jesus Cristo, a Bíblia fala, que Jesus Cristo permaneceu solteiro aqui na terra. Mostra isso. Mas eles dizem que se casou com Marta, se casou com Maria Madalena, teve várias mulheres, foi um polígamo aqui na terra. Olha só, vamos ler apenas um versículo que refuta esta ideia. Eles dizem que Jesus Cristo não foi gerado pelo Espírito Santo. Só que quando eu leio Mateus capítulo 1, versículo 20, eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu fico com a palavra de Deus, ou eu fico com o livro dos mormons. Mas a palavra de Deus diz assim, no versículo 20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Meus irmãos, a palavra de Deus refutando toda esta ideia falaciosa que os mormons têm
propagado e que propagam até os dias de hoje. Ideias falaciosas sobre o casamento de Jesus, que ele se casou. A festa de Caná da Galileia também aconteceu porque ele estava se casando ali naquela situação também. Teve outras mulheres como Marta, Maria e Maria Madalena. Ensinamentos falaciosos que eles têm propagado. Olha só também o que eles pensam sobre o castigo eterno. O que eles falam? No livro Plano da Salvação, página 35, diz assim: todos aqueles que recebem castigo de Deus, recebem um castigo eterno. Dura este 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 ano ou 1 era. Sabe o que eles estão querendo dizer aqui? Que o castigo de Deus ele não é eterno no sentido de tempo. Então alguém pode receber o castigo eterno, que não é tão eterno assim, em apenas 1 dia. Outros talvez podem receber em apenas 1 ano, 1 semana, ou talvez 1 era de 1000 anos, por exemplo. Então, ela passou por aquele período, já é o castigo eterno. Eternidade, então, não tem nenhum significado ali na palavra para eles, porque é algo que seria simbólico, não tem um significado de tempo que nunca se acaba. Então, o inferno não é eterno desta maneira como eles têm propagado. Um ensinamento falacioso que nós rejeitamos pela palavra de Deus, porque quando eu leio Apocalipse, só um versículo, nós poderíamos ler muitos outros, mas quando eu leio Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, olha só o que me diz aqui sobre a situação dos perdidos. Diz assim o versículo, capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, um tormento que não tem fim, um tormento que não se acaba, não é algo temporal que vai acabar em algum período de tempo. A palavra de Deus está falando que o sofrimento eterno é eterno no sentido literal da palavra. Então, é um ensinamento falacioso deles. Aqui, meus irmãos, nós vimos como que é confuso esta seita e como são confusas também as heresias que eles pregam. É importante a gente saber disso, porque quando você se deparar com alguém que está entrando ou já faz parte aí da igreja dos mormons, você pode evangelizar sabendo refutar na palavra de Deus os falsos ensinamentos que eles têm propagado. Vimos aqui esse pequeno histórico de como essa seita ela surgiu, muito confusa. Então a gente acaba vendo a história ali, a gente vê como que confusa foi o início desta seita, né? Começando por Smith, aquelas visões angelicais, placas de ouro, óculos chamado Urim e Tumim para poder ter essa revelação, interpretação, a leitura correta. Tudo que ele escreveu acabou se formando no livro dos Mormons. E aqui algumas heresias que eles têm propagado. Pensamentos errados contra Deus, pensamentos errados contra Jesus, pensamentos errados contra a Bíblia, pensamentos errados contra também a eternidade. Então nós vemos que a palavra de Deus refuta todas essas ideias. Então nós paramos por aqui hoje, nós vamos continuar depois vendo outras seitas, o histórico, como que elas surgiram e também vendo as heresias que elas propagam. Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês, que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos.